Olá, esse é mais um vídeo do canal QA Mindset e hoje nós iremos visualizar como executar os mesmos testes ali com Cypress em diferentes ambientes. Então eu estou com um projeto aqui básico com Cypress, onde nós temos ali os testes relacionados a login. Nós temos um arquivo aqui de configuração, que são as configurações gerais do meu projeto. Então eu tenho aqui configurações relacionadas a relatório, eu tenho as configurações aqui dos testes end-to-end, onde eu tenho uma base URL, eu tenho algumas configurações também de relatórios. Então essas são as configurações gerais. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo de configuração para cada ambiente de testes ou o ambiente que a gente quer executar os testes. Então eu vou começar aqui criando na raiz do projeto um arquivo que eu vou chamar de config-dev.js e vou criar um outro arquivo chamado config-qa-js. Eu poderia criar, na verdade é traço, eu poderia criar um arquivo para cada ambiente de teste que eu vou ter, mas para exemplo didático aqui eu só vou criar apenas dois, dev e QA, mas poderia ter HLG, prod, inclusive eu estou dando esse nome aqui aos arquivos, mas poderia ser qualquer outro nome, fica a caráter e a critério de vocês. Então beleza. No meu arquivo de dev, o que é que eu vou fazer? Se a gente der uma olhada aqui no arquivo de configurações, a gente vai ver que eu estou exportando ali um módulo que eu chamei de define config, e aí dentro dele eu coloco as configurações. Então tem várias configurações aqui, ó. E aí tem um objeto E2E e esse objeto também tem algumas configurações, como base URL e etc. Então o que eu vou fazer lá é algo semelhante a isso aqui. Eu vou também exportar essa função define config que é do Cypress. Mas aí vejam o seguinte, essas configurações de relatórios, elas são as mesmas independente do meu ambiente. Então, por exemplo, se eu tiver em dev ou em QA ou em homologação ou em prod, eu quero gerar os mesmos relatórios. Então, para eu não ter que repetir tudo isso em cada arquivo, vejam como é que a gente vai fazer lá, né? Então, vou voltar aqui no arquivo config.dev para a gente ver o seguinte, o que é que eu vou querer sobrescrever aqui. Então eu vou criar aqui um objeto que eu vou chamar de E2E, e aí esse objeto vai receber o que? Eu quero definir uma base URL, porque provavelmente isso aí vai mudar, né, de servidor para servidor, e o ambiente de dev vai ser um, em QA vai ser outro. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, https www.dev.salsidimo.com. Provavelmente esse endereço aqui nem existe, mas para a gente visualizar ali que a gente leu a variável com o valor correto, eu vou deixar aqui o dev.salsidimo. Beleza, o que eu posso inserir mais aqui? Eu vou criar agora variáveis de ambiente. Eu vou colocar aqui como, por exemplo, o meu usuário em um ambiente de dev é um e no ambiente de QA é outro. Ali muda as credenciais. Então vamos dizer que eu quero fazer isso aqui também. Então eu vou colocar aqui username, vou chamar de dev_salsi. E aí a senha, password, eu vou chamar de dev_secret. Beleza. Aqui eu vou definir só essas aqui para a gente ver que funciona, mas se eu tivesse outras credenciais aqui como chave de API, que muda, né, de ambiente para ambiente, endereço, endereço de banco de dados e outros servidores, então eu poderia colocar tudo aqui. Mas por enquanto isso aqui vai atender. Então o que é que eu vou fazer? O nosso ambiente, a nossa configuração ali dos testes end-to-end eu já sobrescrevi aqui, né? Então eu vou precisar importar aquela função que eu mencionei com vocês, a define config, que ela é do Cypress. Então eu vou usar aqui o require Cypress. Beleza. E aí vou fazer o seguinte, eu vou importar também a base config de require de onde? Do meu arquivo de configurações do Cypress ali, que é esse arquivo aqui, ó, cypressconfig.js. Então beleza, a minha base config vai ser tudo isso aqui, ó. Tá aqui minhas configurações básicas, ou seja, são base para
independente do ambiente. Então, eu estou importando aqui. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou exportar uma combinação dessas duas configurações. Então, as minhas configurações vai ser o quê? Vai ser as configurações que eu já tenho, ou seja, a minha base config. Vou utilizar aqui o spread do JavaScript para fazer uma cópia das configurações que eu estou importando aqui. Então, tudo que tiver aqui você traz, e o E2E, as configurações de teste end-to-end, são essas aqui que eu vou manter. Então, vou utilizar aqui o E2E. Então, beleza. Esse 2 pontos aqui pode sair. Então, beleza. O que é que eu estou fazendo? Estou copiando o meu novo arquivo de configuração. Vai ser o objeto E2E, que tem as configurações do meu ambiente de desenvolvimento, mais as minhas configurações ali que eu indiquei como base. Então, beleza. Configuração de desenvolvimento feita. Vou copiar aqui e o mesmo a gente vai fazer para QA ali. Então, vou dar aqui um Ctrl V. E aí em QA eu vou mudar aqui, por exemplo, a base URL. E aqui também usuário e senha. Então, tá lá. Que vai ficar do mesmo jeito. E agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no package.json, as nossas configurações já estão criadas, e no package.json eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo script, eu vou chamar de Cypress, open, dev, por exemplo. E aí o que é que a gente vai fazer aqui? Vou até utilizar esse mesmo comando aqui. E vou fazer o seguinte, por que eu criei um script específico para um ambiente de dev? Porque o Cypress ele nos dá uma configuração ali, uma flag, que eu posso alterar o meu arquivo padrão ali de configuração, que a gente sabe que é o cypress.config.js. Se eu quiser indicar um outro arquivo como sendo o arquivo de configuração, eu posso utilizar a flag config-file. E aí eu posso indicar o caminho do meu arquivo. Então, o nosso arquivo está no mesmo diretório desse arquivo package.json, que é o config-dev.js. Então, eu vou colocar aqui, o meu arquivo de configuração é o config-dev.js. E aqui, beleza, estou executando no browser Chrome. Isso aqui continua. Então, quando eu executar esse script, o que é que ele vai fazer? Vamos executar ali o Cypress Open, só que o arquivo de configuração que eu vou utilizar aqui para os testes não é o arquivo padrão mais, é esse arquivo aqui, config-dev-js. Então, vou executar aqui esse script. Do mesmo jeito a gente vai fazer para QA. Então, deixa eu até fazer logo aqui, QA. Vou criar um arquivo ali para QA e vou mudar aqui para QA. Beleza. Então, eu vou executar aqui o cypressopen.dev para a gente analisar ali quais são as configurações que foram obtidas uma vez que a gente utilizou esse arquivo aqui como o arquivo de configuração dos nossos testes. Então, vamos aguardar ali o Cypress abrir. Já abriu aqui. Vou expandir aqui a tela. E2E testing. Ele já verificou aqui que o Cypress não identificou que esse servidor não está rodando, mas era como eu comentei ali, esse servidor não existe, mas vejam que ele já pegou a base URL correta ali, a .dev. Vou startar aqui, mesmo assim, para a gente ver ali as configurações que foram identificadas. Então, vou vir aqui em Settings, Project Settings, e aí a gente pode ver, ó, por exemplo, a base URL é a www.dev.salsidimo, que a gente definiu lá está correta. Vejam que lá no cypress.config.js, que é o nosso arquivo padrão, ele herdou aqui algumas configurações, como por exemplo o Chrome Web Security False. Então, por exemplo, tanto para dev quanto para QA, isso aqui tem que ser falso, no meu caso aqui, né? Então, pô, não precisa eu escrever aqui e aqui. Então, eu deixo aqui, é por isso que eu fiz a cópia aqui, ó. E aí, o que tem lá se mantém, entendeu? Só estou sobrescrevendo aqui o que eu quero adicionar.
Chrome Web Security False, as configurações ali, ó, dos relatórios se manteve, que ele está pegando lá do arquivo de configuração padrão. Agora eu quero ver as variáveis de ambiente. Tá aqui as variáveis de ambiente, ó. Username, dev, underline source. Password, dev, underline secret. Então, para dev funcionou. Vamos fazer o seguinte, vamos executar agora para QA. Então, eu vou parar aqui. Vamos executar o QA para a gente ver o que é que ele vai pegar. E aí, se tu quiser criar um outro arquivo de configuração para outro ambiente, basta tu criar aqui config-prod, config-hlg e tu vai adicionar aqui o que tu precisar para o teu teste. Se tu precisar de chave de API, se tu precisar de endereço de outra API, se tu precisar de endereço de banco de dados, tudo isso que geralmente difere de ambiente para ambiente, massa de dados, tu vai colocando aqui. Então, na hora que tu for executar, quer executar os testes em QA, tu executa o script relacionado a QA. Quer executar os testes em dev, executa o script relacionado ali a dev. E aí, dessa forma, tu consegue executar os teus testes em diferentes ambientes. Então, ele já identificou aqui, ó, www.qa. Vou só startar aqui para a gente ver as outras configurações, mas já percebi ali que as configurações que ele pegou foram as corretas, foram as de QA. Então tá aqui, ó, o endereço ali do site, as variáveis. Então tá aqui QA. Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal, como executar os testes com Cypress em diferentes ambientes. Se vocês ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, ativem as notificações para não perder os próximos conteúdos, deixem seu like, deixem um comentário e até o próximo vídeo.